Olá, sou Ricardo Feres, sou advogado, sou mediador judicial, sou professor de Direito e sou doutor em Direitos Humanos. Posso te fazer uma pergunta? Você sabia que é possível resolver um problema que você tem por um outro caminho que não seja a justiça? Aqui no Brasil, há mais de 15 anos, nós temos outros caminhos, para resolver os problemas das pessoas, que a gente chama de conflitos, que não seja só dar na mão do juiz, distribuir num fórum uma ação. É procurar uma conciliação, uma mediação, que tecnicamente a gente chama de métodos adequados de solução de conflitos. Deixa eu te falar como isso funciona. Se eu vou entrar com uma ação, eu procuro um advogado, em regra, e distribuo uma ação, que é o que se faz há anos aqui no Brasil, quiçá no mundo. Há 15 anos nós temos outros caminhos, como já falado, que é a conciliação e mediação. Em primeiro lugar, eu posso espontaneamente, com a pessoa que eu tenho problema, depois a gente vai falar um pouquinho quais problemas são, procurar um sejusc, todo fórum tem, marcar uma audiência de conciliação ou mediação, dependendo do caso, e espontaneamente eu vou com a outra parte e vou lá para resolver o meu conflito. O que a gente acordar lá é passado um documento que a gente chama de termo de audiência, e esse documento é válido para nós dois, não tem recurso, não tem processo, e ele resolve o nosso conflito. A primeira vantagem que se tem é com relação a tempo. Tempo para nós, o tempo é aquela coisa para nós que passou esse segundo, você já não tem de volta. Então, na conciliação, casos que talvez demorariam 5, 10 anos, quiçá 20 anos na justiça, eu posso resolver perfeitamente em 1, 2 horas. São várias as possibilidades que você tem de procurar a justiça. Se eu falar civil, ou civilmente, é uma gama gigantesca, mas eu posso te falar família, por exemplo, divórcio, alimentos, guarda e visita, consumidor, qualquer problema que eu tenho com uma empresa. Na área civil mesmo, locação, briga com um vizinho. Quem não tem um caso ou da própria pessoa ou de um familiar próximo, só olhar para o lado. Todos esses casos eu posso, de forma fácil, acessar um sejusc, pedir uma audiência para conversar com a outra parte e nós dois chegarmos num ponto em comum e resolvermos essa questão, do que simplesmente colocar isso dentro de um papel e distribuir no fórum, e vai virar mais um processo. Hoje nós temos a segunda justiça mais cara do mundo. Nós gastamos com a justiça o dobro que nós investimos com educação. Para você ter uma ideia do volume de processos, com base nos números do Conselho Nacional de Justiça, entram todos os anos pelo Judiciário 35 milhões de processos. Então imagina todo ano 35 milhões de processos entrando. Pasme, o Judiciário consegue resolver em torno de 30 milhões de processos via sentença, que é o que ele já faz há muitos anos, e há 10 anos a gente vem resolvendo esses casos, mais ou menos outros 5 milhões, via autocomposição. Eu vou dar um exemplo aqui que fica muito fácil e atinge muitas pessoas. Imagina um casamento ou aquelas pessoas que vivem em união estável, união amigável. Essas pessoas vivem por 5, 7, 10, às vezes 20 anos, e uma hora não dá certo. Perfeito, tudo bem, é normal que não dê certo. Às vezes, esses casais têm filhos, Tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Quem será que tem a melhor condição de organizar essa família, já com o casal separado, se não o próprio marido, mulher, companheiro, companheira, marido, companheira, companheiro, enfim, qualquer conjugação que você imagine de família, se não essas pessoas, do que dar a própria sorte para um terceiro resolver. Eu sei o quanto meu filho gasta, eu convivo com ele há 12 anos, há 14 anos, há 15 anos, eu sei das necessidades
da minha casa, eu posso muito bem sentar com, né, a minha companheira, o meu companheiro, enfim, e organizar tudo isso. E eu estou falando então de divórcio, estou falando de dissolução de união estável, estou falando de alimentos, estou falando de guarda, visita, eu estou falando de todos, partilha de bens, eu estou falando de todos os temas, né, que envolvem, por exemplo, família, eu estou falando só de família. E por essa razão, depois de estudar durante 10 anos, eu elaborei esse livro que vai detalhar o que é a conciliação, o que é a mediação, todo o sistema legislativo, que tem um sistema especial. Desde 2010 o Brasil vem construindo um sistema próprio, né, para os métodos adequados de solução de conflitos. E no último capítulo eu trago um estudo especial com esses números que eu apresentei, todos baseados no Conselho Nacional de Justiça. É um estudo focado na comarca de Carapicuíba, nos anos de 2017 a 2022. Esse livro é dirigido a todo cidadão, né, que tenha um conflito, que esteja passando por isso, que esteja já em processo, né, porque vale dizer que mesmo eu estando em processo é possível eu reverter para a conciliação o meu problema, ou que tem um problema e não sabe como resolver, né? Além disso, traz toda uma estrutura para o estudante de direito, para o advogado, para o juiz, para o mediador, né? É um livro que eu organizei de forma sistematizada todo esse material de pesquisa. E até mesmo para você que tem um problema pessoal ou tem um problema familiar ou sabe de alguém que tem um problema familiar, indicar que é possível ele resolver não só pelos meios convencionais, que é o fórum, a justiça, como procurar um Sejusc ou procurar a outra parte para conversar e resolver da melhor forma possível. É isso aí, boa leitura!